Um dos aspectos mais importantes da política atual é a questão da segurança e, muito mais que isso, é todo o ambiente que se criou em torno da Operação Lava Jato, que culminou até na eleição de várias pessoas que hoje estão à frente do poder dentro do Congresso e até, por que não dizer, no Palácio do Planalto. Essa questão da Lava Jato, ela acabou gerando uma espécie de notoriedade do seu principal protagonista, que era o juiz Sérgio Moro, que no Ministério da Justiça acabou fazendo um pacote anticrime bastante abrangente e que está sendo discutido pela sociedade. Hoje nós estamos aqui com a advogada Sheila Lustosa. Muito obrigado, Sheila. Prazer estar aqui, Aloysio. E nós vamos discutir um aspecto específico desse pacote anticrime que foi alvo de um livro recentemente escrito, e a doutora Sheila, ela cuidou exatamente de um ponto do pacote anticrime que nós vamos discutir, que é a questão do whistleblower, né? A gente pode dizer que é o delator? Não existe uma diferenciação do delator para o whistleblower. Então vamos começar então por essa diferença. Qual é a diferença entre o delator e a pessoa que faz esse whistleblowing, que na verdade é o apitador, é o assoprador do apito, né? É a pessoa que apito. A pessoa que vai chamar a atenção, mas a questão hoje é em torno digamos, de se ele pode ou não o seu nome vir a público. Mas vamos primeiro na diferença. O que é um delator e o que é um whistleblower? O delator, ele necessariamente ele tem que estar envolvido naquela prática criminosa. O whistleblowing é uma pessoa que não está envolvida naquela prática do crime, mas por uma questão ética, uma questão moral, toma conhecimento do crime dentro de uma instituição, e nesse caso do projeto de lei e do pacote de lei, de projeto de lei do ministro Sérgio Moro, ele vem como uma pessoa que não está envolvida no crime e que resolve denunciar aquela prática criminosa. Vem historicamente de uma importação, como vários institutos no Brasil, assim como a delação premiada e etc., de uma importação da legislação americana, o que nós estamos vendo. Fazendo uma digressão até para saber por que o whistleblowing está vindo nesse pacote anticrime do ministro da Justiça, em fevereiro de 2019, ele propôs 19 medidas de alterações legislativas, tá? 19 medidas em combate à corrupção. Soa um pouco estranho falar que é um projeto anticrime, porque pode parecer quem seja contra esse projeto, de uma forma ou de outra, seja a favor do crime, o que não é verdadeiro. Por exemplo, no whistleblowing, que diz respeito ao parecer que eu fiz junto com um colega, que é o Dr. Diogo Mentor, o que nos causou um pouco de incômodo é a possibilidade de recompensa desse denunciante, entre aspas, de boa-fé. Se levanta a questão ética do denunciante de boa-fé, mas também se levanta a possibilidade de uma corrida de recompensas dentro de um sistema de justiça conforme o brasileiro, que copia o sistema de justiça criminal, mas que não tem muito a ver ou nada a ver com o capitalismo e de onde veio o sistema de justiça penal americano. Pode ser, como eu disse, que isso volte e comece a ser uma prática de corrida de recompensas. E é interessante esse ponto, porque nos Estados Unidos existe uma tradição de recompensa. Tanto é que existe lá a figura do bounty hunter, Sim. Que é a pessoa que vai, digamos, recuperar um criminoso que está solta em troca de uma determinada recompensa em dinheiro. Isso acontecia desde a época do Faroeste. Acho que todo mundo se lembra aquele cartaz procurado vivo ou morto, a recompensa $5.000 ou coisa que vale. Isso existe até hoje. As pessoas são contratadas, existem escritórios de advocacia contratados para gerir esses bounty hunters que vão procurar pessoas que estão fora da lei, ou fugiram, ou então tinham alguma... como é que é o nome? Parole? O parole
quando a pessoa é solta, mas ela fica em parole. Como é que é o nome disso? Probation. Mas ela tem que se apresentar de tempos em tempos, não é isso? E daí simplesmente a pessoa não se apresenta e se torna fora da lei. Esse tipo de cultura nos Estados Unidos é muito forte e existe até hoje. Agora, e realmente importar algo dos Estados Unidos pura e simplesmente para o Brasil pode ser um problema, porque as pessoas podem ver um benefício financeiro e muitas vezes podem não necessariamente falar a verdade, né? Exatamente. E tal como acontece no mesmo projeto de lei, existe a proposta de implantar o plea bargain, que é o grande fomento do sistema de justiça penal americano. Nos Estados Unidos, apenas 3% dos crimes vão àquele julgamento hollywoodiano que nós podemos ver. Porque o sistema de justiça de lá é adversarial, ou seja, a produção da prova depende das partes. Aqui não, o Estado ele patrocina peritos e a produção probatória. Lá não, é da responsabilidade da defesa e da acusação a produção dessa prova. Por essa razão, todos os julgamentos, poucas pessoas vão a julgamentos e várias pessoas, a maioria das pessoas, fazem a negociação da pena, que é a aplicação do plea bargain. Mas uma pergunta, a acusação nos Estados Unidos, o promotor de justiça, ele não é do Estado? Ele é eleito. Ele é eleito, mas ele pertence o principal é eleito, mas ele escolhe os adjuntos, né? Exato. Mas ele faz parte da estrutura do Estado também, não faz parte, mas ele pode sair. Ele não é conforme aqui no Brasil. Não é compulsado. Não é. Não é Uma vitalício. vez entrou, Exato. ficou. Exato. Então lá ele tem que atender também os interesses de uma população que o elegeu. Então isso é muito importante, até porque lá nos Estados Unidos ele pode também sofrer punições por uma denúncia mal feita ou por um julgamento que ele tenha perdido, porque isso tudo fomenta o dinheiro do Estado. Aqui no Brasil não, uma denúncia inepta, um processo, esses mega processos que nós vemos, que culminam numa absolvição por ausência de provas ou porque realmente o acusado não cometeu aquele crime, aqui no Brasil o promotor de justiça nunca é responsabilizado. Mas tem um ponto importantíssimo que é, a partir de uma denúncia que não se comprova, se produz uma situação na qual o réu ou o acusado ele é inocentado. Mas o estrago já foi feito. Pois é. A imprensa já deu uma prisão, já comentou, já falou, já analisou e pelo menos, não só no Brasil, mas existe esse poder muito forte de se criminalizar uma pessoa simplesmente por conta de uma acusação. Nos Estados Unidos até existe um pouco mais de preocupação por parte dos jornalistas, mas aqui no Brasil não existe nenhuma. Uma vez que a pessoa é acusada, praticamente ela se torna culpada imediatamente, instantaneamente. Então, essa preocupação é super pertinente. Sim, são julgamentos midiáticos, são julgamentos conforme a opinião da mídia e da população, vindo também aqui um pouco trazer o que vai continuar a ser julgado agora na quinta-feira, salvo engano, é a questão da possibilidade da prisão, da execução da pena após o julgamento em segunda instância. Nesse momento, existe uma grande preocupação, principalmente dos advogados criminais, que o Supremo ele tem que ser contra-majoritário. Eu costumo dizer que o Supremo tem que ser igual o salmão, tem que nadar contra a corrente, ainda que a população e ainda que as demais camadas da sociedade buscam essa aplicação imediata da pena. E é isso que está sendo discutido também. Às vezes a lei está de acordo com a vontade popular, e daí não tem exatamente nenhum conflito. Sim. Mas muitas vezes a lei não reflete necessariamente aquilo que a sociedade quer. E é nesse momento que o STF tem que ser o guardião da lei. Exatamente. Na sua opinião, a prisão em segunda instância, ela está de acordo com a lei ou ela fere a lei? Ela é inconstitucional. Por quê? A gente tem que voltar um pouquinho ao passado. Em 88 da Constituinte, é previsto no artigo 5º, inciso 57, que ninguém poderá ser preso senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Existe uma questão recursal também, que envolve o princípio da presunção de inocência. Tá? Foi aplicado por um tempo, até, salvo engano, 2009, que poderia se flexibilizar essa garantia, que, na minha opinião, é um mandato de otimização. É um mandato de otimização, ou seja, é uma obrigatoriedade. Não pode ser ponderado por critérios diversos, a presunção de inocência. Então, até 2009, ou seja, por 21 anos, o efeito dos recursos, seja suspensivo ou devolutivo, vigorou uma flexibilidade no princípio da presunção de inocência. A partir de 2009, houve uma vedação à prisão após o julgamento em segunda instância. E, novamente, em 2016, em um julgamento de habeas corpus no Supremo, se viu a possibilidade de novamente prender após uma decisão em segundo grau de jurisdição. Você já foi e já voltou? Foi e voltou. Mas o que acontece? Qual é o marco legislativo? Em 2011, foi feita uma mudança no Código de Processo Penal, o artigo 283. E o artigo 283, ele é casado ao artigo 5º da inciso 57. Ele é conforme a Constituição. Então, a grande discussão nas ADCs que estão no Supremo, de ação direta de constitucionalidade, eles estão questionando a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que é de acordo com a Constituição. Então, me parece, e aí falam em jabuticabas, questionar a constitucionalidade de um artigo que é de acordo com a Constituição. Ou seja, a questão toda não é se a lei está certa ou errada, é de cumprir o que está escrito na Constituição. Na Constituição. E esse é um caso típico, na sua opinião, na qual a sociedade pensa de um jeito, mas a Constituição ela reza outra coisa diferente. Mas uma pergunta aqui, em termos, vamos deixar de lado se a lei é justa ou não, mas se for desse jeito, não incorremos no risco de uma pessoa nunca ser presa ao longo desses recursos que poderiam ir até o STJ, por exemplo? É possível sim, mas também incorremos no risco de uma pessoa inocente cumprir uma pena que não deveria cumprir. Então, existe um grande autor, Ferraioli, que ele fala: mais vale 10 condenados culpados soltos do que uma pessoa inocente presa. Eu lembro até num debate que eu participei alguns anos atrás, eu dizia que é realmente uma questão muito complexa, mas a lei ela não existe somente para prender os culpados, mas para proteger os inocentes. Então, realmente o debate ele é muito, muito rico e bastante emocional nessa questão, né? Por que, se a lei fala claramente do trânsito em julgado, por que tem tanta gente presa, então? Todas as pessoas não estariam, em tese, podendo fazer algum tipo de recurso? Porque todo mundo que está numa penitenciária está preso, então? Existe uma grande massa de presos provisórios. Eu acho que, se eu não me engano, são 40% 40%? Dos presos são presos provisórios. E o nosso... E quase todo mundo da Lava Jato, inclusive, ou não? Várias pessoas da Lava Jato, eu não tenho esse número da Lava Jato, mas assim, muitas pessoas presas provisoriamente. E o Brasil prende muito... Preventivamente, né? Preventivamente. Tem uma a prisão é diferença preventiva, temporária, existem vários tipos de prisão. Prisão em flagrante, preventiva, temporária, são nomes e diversas... E isso está fora do trânsito em julgado. Exato. Ou seja, quem está na Lava Jato preso preventivamente não vai ser solto se por acaso o STF julgar que não se pode prender em segunda instância. Sim, mas não só a Lava Jato, como uma massa imensa carcerária. Obviamente que o discurso que mais atrai é trazer os presos da Lava Jato, que, enfim,
eu não quero entrar em juízos de valor, mas existe a questão da corrupção no Brasil que deve ser afastada. Eu acho importante o trabalho que foi feito, que está sendo feito. Mas em nome do combate à corrupção, a violação de garantias fundamentais, esse peso não pode um ficar mais acima do outro. Isso que é importante a gente fazer essa diferença. E essa decisão de vedação da prisão em segunda instância, não só presos da Lava Jato, mas várias pessoas serão beneficiadas. Uma vez em Nova York, eu fiz uma pergunta diretamente para o ministro Sérgio Moro, naquela época ele era juiz, se ele não achava que excessos tinham sido cometidos durante o processo da Lava Jato e se ele pudesse fazer algo diferente, o que ele faria? Bom, ele me respondeu que ele achava que talvez ele tivesse conduzido a questão da comunicação de uma forma diferente, mas que ele achava que ninguém inocente havia sido preso. Foi interessante porque passou para outra pergunta e ele voltou à minha, dizendo que dentro desse processo todo era preciso analisar friamente se alguém apresentou alguma prova de inocência. Ele dizia que não. Bom, enfim, não era exatamente uma entrevista, era um debate, então eu não tinha a palavra, mas você acredita que dentro dessa questão aí do trânsito em julgado, não se pode criar uma situação na qual a briga jurídica se torne praticamente eterna? Já que até chegar ao STJ você tem uma possibilidade de vários recursos em cada uma das instâncias. Sim, vários recursos e várias decisões que podem interferir diretamente na solução daquela demanda. Por exemplo, recentemente teve uma decisão muito importante sobre a questão da apresentação das alegações finais da defesa após as alegações dos delatores. Isso vai fazer voltar vários processos. Por quê? Porque o delator ali, nesse caso, é visto também como uma testemunha da acusação, o interessado nesse processo. E como ele é, em tese, uma testemunha da acusação, ele teria que falar antes e a defesa tem o direito de falar por último. Então, foi um julgamento histórico, um julgamento importante, e são questões processuais que podem invalidar um processo. Então, voltando à sua pergunta que você fez para o ministro Sérgio Moro, vale tudo na busca de uma condenação? Vale tudo? Não vale tudo. E a culpa é do procedimento. A culpa não é do então juiz Sérgio Moro ou agora dos advogados. Eu acho na condução do processo. Doutora, voltando à questão da segunda instância, por que existem tantos juristas que insistem que a segunda instância é correta e citam até outros países nos quais a segunda instância é adotada como parâmetro? É verdade que em outros países a segunda instância é vista como um parâmetro, e eu volto à jabuticaba que eu falei antes. A jabuticaba é uma coisa brasileira e é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, se no Brasil existe essa garantia constitucional que é melhor ao acusado do que em alguns outros países que se veem como parâmetros, por que não usar essa garantia constitucional em favor das pessoas daqui? O processo penal, existe uma concepção um pouco equivocada que o processo penal serve para prender pessoas. Não, o processo penal serve para garantir os direitos das pessoas, proteger as pessoas da mão estatal. Talvez essa questão não possa também ser encarada de uma forma, digamos, para tentar burlar uma decisão do STF. Eu vou dar um exemplo. Durante uma boa parte do tempo, a Lava Jato criou o mecanismo da condução coercitiva. De uma maneira até, eu digo, exagerada, porque muitos que foram conduzidos sequer haviam sido convocados para dar um depoimento. E já se ia direto para a condução coercitiva, que é uma espécie de última alternativa dentro desse processo todo. Mas, então,
a instância superior interviu e disse que não poderia mais ser feita a condução coercitiva. Então, a operação, a força-tarefa, criou a prisão coercitiva, que se prendia a pessoa durante 2 dias, se tomava o depoimento e se soltava. Não se pode, talvez nesse caso, em se proibindo a prisão em segunda instância, se criar uma série de, digamos, prisões preventivas e temporárias apenas para burlar essa questão da segunda instância? Nesse caso, a questão da condução coercitiva, qual foi o efeito tóxico? Foi uma decisão muito importante, mas teve um efeito tóxico. Começaram a decretar prisões temporárias, que é aquela de 5 dias renováveis, que pode ser renovável por mais 5 dias. Foi um efeito tóxico do judiciário, que às vezes precisa decidir para a sociedade. A questão da prisão, da questão da vedação de prisão da segunda instância, o que pode acontecer? Decretações de prisões temporárias, que é possível, demonstrando a periculosidade do réu. Então, seria a manutenção de uma prisão temporária, uma prisão cautelar. Isso pode acontecer, isso é previsto em lei, não a execução provisória da pena. E é importante a gente dizer que aqueles que são presos em flagrantes, eles não estão também cobertos nessa questão da segunda instância. Não. Ou seja, se, por exemplo, um sujeito ele for preso em flagrante porque ele cometeu um delito, ele não pode gozar de um recurso de uma segunda instância, ele vai preso logo no início. Né? Ele vai preso em flagrante, como o nome próprio diz. Existe atualmente o que se chama audiência de custódia, que o preso ele tem o direito de ser apresentado ao juiz e naquele momento o juiz vai aferir se há necessidade, de acordo com as circunstâncias, se ele vai responder o processo em liberdade ou se essa prisão em flagrante vai ser convertida em prisão preventiva. Então são prisões diferentes, de caráter diferentes. Mas isso, digamos, no caso da Lava Jato, eu não lembro de ninguém preso em flagrante, mas existem os da temporária e os da preventiva. Isso afeta, por exemplo, algum caso mais grave, assim, do tipo um traficante de drogas, alguma coisa do gênero ou não? Porque o sujeito, muitas vezes, ele é preso por tráfico, não necessariamente ele é preso em flagrante. Sim. Mas isso é fruto de uma investigação e daí ele acaba sendo preso dentro desse processo. Nesses casos de alta periculosidade, a polícia já pede uma prisão preventiva? Sim, e pode ficar preso preventivamente, demonstrada lá todas as circunstâncias do artigo 312, que é necessária a manutenção da prisão daquele indivíduo. Ou seja, aquele número que as pessoas falavam de quase 5.000 indivíduos que poderiam ser soltos é um número um tanto quanto ficcional. Eu não tenho, assim, na cabeça quantas pessoas poderão ser soltas caso essa decisão venha prevalecer. Acredito e tenho esperança que seja um número maior, porque o sistema carcerário brasileiro é inconstitucional. Ele mata. E não sou eu que estou dizendo que é inconstitucional, foi o Supremo que reconheceu que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se essas pessoas podem, por exemplo, responder o processo com uma tornozeleira em casa, melhor. É mais barato, inclusive, a tornozeleira do que manter um preso no sistema carcerário. Agora, em termos, talvez, de punição, seja mais brando. A pessoa ficar presa em casa com a tornozeleira. É bem mais brando do que estar numa penitenciária, numa prisão. Sim, mas aí nós estamos falando, você já está falando da questão quando transitou em julgado. Uhum. Uma medida que ele fique, enfim, com uma tornozeleira. Sim, é uma medida alternativa. Vários presos da Lava Jato, depois que fizeram delações, eles, nos seus acordos, os acordos previam o uso de tornozeleira, portanto, tem que ficar preso por 1 ano, o uso de tornozeleira por depois alguns meses, enfim, para, ao fim, gozarem da sua liberdade, com restituição de valores, que eu acho que é essa a vontade, a restituição de valores. Eu acho que a prisão
deve ser limitada àquelas pessoas que são violentos, crimes violentos. Eu acho que o Estado tem que pensar em outras alternativas à prisão. Na sua visão, então, crimes de colarinho branco não necessariamente teriam que ter esse tipo de punição? Não necessariamente. Um ponto que se fala muito ao discutir a questão de segunda instância é o caso do jornalista Pimenta Neves, que assassinou a ex-namorada e, por uma série de manobras jurídicas, conseguiu ficar livre até praticamente, acho que todo o processo. E num determinado momento, por conta do tempo, o processo caducou e ele está em liberdade. Esse não é um risco que a gente corre também durante, se não houver a prisão em segunda instância, o fato de em algum momento o crime prescrever? Pode ser um efeito. Então, nesse caso, seria necessário talvez uma lei complementar que evite a prescrição de um crime por conta de sucessivos recursos à lei? Não, eu acho que isso diz respeito mesmo ao judiciário, ao trabalho do judiciário. Vários recursos estão... Eu posso falar de mim, tenho recursos no STJ, está 1 ano para ser julgado. Então, isso não diz respeito ao advogado que interpõe vários recursos. Eu tenho um recurso há 1 ano para ser julgado. Por que esse recurso não é julgado? Isso diz respeito também ao aparato judicial. Quer dizer que, ainda voltando na questão do que é justo e o que é a lei. A lei diz que o crime prescreve, mas, por outro lado, não se faz justiça uma vez que o crime prescreveu por conta de uma burocracia das instituições. Então, não é que a lei está errada, portanto, é que o procedimento está errado. Exato. Portanto, quando se fala em trânsito em julgado, o ideal seria que tudo fosse muito rápido, houvesse um fast track, mas não existe isso. Então, talvez aqui a discussão seja o problema da injustiça não está na lei em si, mas no processo que talvez leve a lei a ser injusta. Seria isso? Seria isso. Talvez, assim, existe uma discussão, até voltando à questão da prisão em segunda instância, dos julgamentos, um dos fundamentos é que o Brasil teria que se adequar, teria que ser mais rápido nos julgamentos dos seus recursos. Eu acho que o tempo também num processo penal, ele é importante. Não um tempo longo, mas não o processo penal feito a corrida de uma maratona, entendeu? Eu acho que o tempo é importante. Só que o tempo adequado, o ritmo preciso, acho que, como diria Caetano Veloso, tem que ter o ritmo preciso para se ter uma decisão justa. Eu acredito que seja isso. O fato de termos um afunilamento na justiça, conforme a instância vai subindo, eu acredito que seja inevitável. Não tem como a gente criar um STJ 2, 3, 4, 5, não tem como. É um só. Se é um superior, um supremo, é um apenas. Portanto, como é que a gente consegue ter uma agilidade? Porque tem um afunilamento que resvala na própria incapacidade humana de julgar, sei lá, 1000 processos num dia só. E eu imagino que o backlog dentro de um STJ deve ser enorme. Imenso. O seu recurso, por exemplo, está 1 ano esperando. Talvez espere por mais um, pelo menos. Mas eu entendo que tem um limite da pessoa de ler um processo e compreendê-lo. Por mais assessores que tenha um ministro, é impossível, talvez, se imprimir o ritmo desejável, né? Então a gente fica numa situação meio complicada, porque a lei, ela não necessariamente é injusta, mas o processo ele cria injustiça e daí as pessoas ficam preocupadas. Imagino que essa pressão popular da segunda instância seja porque a segunda instância é algo palatável para se esperar. Mas quando se fala no trânsito em julgado, abre-se digamos, um imponderável. Ou seja, a pessoa pode escapar e entendo o seu ponto. Um inocente preso faz um dano maior do que muito maior talvez do que um culpado.
solto, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar uma atitude que consiga conciliar essas duas questões, né? Sim. Eu vejo assim, existe uma proposta de reforma de Código de Processo Penal, mas até esse momento, e voltando à questão da prisão em segunda instância, eu entendo que o nosso Código Penal tem que veio de um Código Penal fascista, de origem italiana, que é o que vigora. Ele tem que se iluminar pela Constituição, que é jovem, que é de 1988, então eu acho que a gente tem que buscar essa luz da Constituição. Então, até então, um processo que majoritariamente, em tese, não pode, não agrade aos olhos, mas tem que servir para proteger as garantias desse acusado. O Código Penal é do Estado Novo? Do Getúlio Vargas? Sim, 1940. Então, ainda é Estado Novo. Então, é inspiração ainda Mussolini. Quer dizer, é um código que tem uma origem fascista. O Estado Novo se notabilizou entre 37 e 40 e alguma coisa, justamente por ter essa inspiração autoritária, tanto é que era uma ditadura, né? Então, como é que a gente pode fazer essa reforma de uma maneira rápida e indolor? Acho que não existe, né? Não existe. Existe a proposta do novo Código Penal, acho que veio do PLS 156, salvo engano, de uma modificação geral. Já está no Senado, mas é muita discussão. Eu acho que assim, existe a participação de juristas, da sociedade, eu acho que é importante essa discussão. Para a gente terminar, doutora Sheila, por que no Brasil existe uma Constituição tão detalhista e leis que são tão difíceis de entender? Quando a gente vai, por exemplo, pegando o caso dos Estados Unidos, que o ministro Moro gosta tanto de citar, a gente tem uma Constituição muito enxuta e um processo jurídico que trabalha muito por jurisprudência e não pelas leis necessariamente escritas no papel. Por que a gente não consegue algo mais simples, mais fácil? Boa parte dessa confusão, inclusive, do trânsito em julgado, é porque você tem uma Constituição, você tem um Código Penal, a senhora fez uma avaliação em cima de um artigo da Constituição e de um artigo do Código, mas outros advogados também têm interpretações diferentes e eles também fazem citações jurídicas que até fazem sentido, mas é interessante porque a lei é tão confusa que muitas vezes nem os advogados acabam se entendendo. Por que a gente tem essa cultura de uma lei tão complicada? A nossa legislação é completamente diversa da legislação americana, como você disse. Uma é baseada no common law e o nosso é do civil law. Então, nos Estados Unidos, as decisões são fundamentadas de acordo com a jurisprudência. Aqui não. A nossa legislação é legalista, como o próprio nome diz, que é fundada numa outra civilização. Então, assim, não tem como comparar. E não se encaixa uma na outra. Se encaixa, como é o caso de importação de alguns institutos, tem que ser adequados ao nosso sistema de justiça. Eu entendo, às vezes, até um inconformismo sobre várias leis. Eu também acho que a gente tem muita lei no Brasil e que não são cumpridas para o bem e nem para o mal. Bom, nós vamos ficar por aqui porque essa discussão ela é absolutamente interminável, mas é importante a gente discutir muito essa questão da segunda instância, porque afinal de contas estamos aí às vésperas de uma decisão e quem sabe essa nossa conversa ajudou a elucidar, ou pelo menos abrir um pouco a cabeça de todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, doutora Sheila. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.